Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do IELCast, sempre com bate-papos com muita relevância para você aí do outro lado. Quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like. É muito importante para que todas as plataformas entendam que você quer consumir o nosso conteúdo. Agradecer no mês agora, esse mês que nós estamos gravando esse episódio, mês de maio, ao nosso recorde de views lá no Instagram, mais de 27 milhões de views. Muito obrigado pela audiência, pelos cortes e aonde a gente tem chegado em todo o Brasil. Mais uma vez, lembra você que nós temos programas diários aqui na IEL TV, através do canal do IELcast. Mônica Freitas às 10h30 com Gaete, Marcos Melo ao meio-dia, a nossa equipe, toda a bancada lá da IEL TV, logo mais à 1h da tarde, tá? Agradecer também aos nossos patrocinadores que nos ajudam a bancar todos esses episódios. São 2 episódios por semana, então a gente agradece aí a cada um de vocês. Bom, a nossa convidada de hoje é mais do que especial. Ela tem o nome Paraíba na sua nascença, mas o nome Paraíba se perpetua no Piauí, onde eles escolheram Teresina para morarem. Ela tem um sorriso, né, muito cativante da dona Socorro Claudino e a serenidade para lidar com as situações adversas do seu João Claudino. Uma salva de palmas. Cláudia Claudino, obrigado. Foi boa a apresentação? Foi boa, Elcio. Eu quero complementar essa apresentação me descrevendo para aqueles que estão nos acompanhando, mas que não podem me ver. Sou uma mulher de estatura média, cabelos castanhos com mechas douradas, olhos castanhos, uso óculos. Estou aqui vestida hoje de blusa branca, calça cinza claro e adereços dourados. Estamos num ambiente muito colorido, muito alegre e, sem dúvida, será um bate-papo com muita profundidade, com muita informação e dizer que é uma alegria estar aqui participando desse momento. O prazer é todo nosso, né? Ter uma história com esse sobrenome, né? Uma família que foi também escolhida por Teresina, pelo Piauí, também escolheu o Piauí para morar e expandir todos esses negócios. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu queria entender um pouquinho da infância, né? Quando, com 3 anos de idade, vocês resolveram montar a sede aqui em Teresina. Quais as memórias mais afetivas que você tem da infância? Ou as primeiras, né? Olha, meu pai é nascido no interior do Rio Grande do Norte, mas se criou no interior da Paraíba. E a cidade do meu pai fazia extrema com a cidade da minha mãe, que era no Ceará. Cajazeiras. Sua mãe é cearense, né? Minha mãe cearense, de Lavras da Mangabeira, região ali do Cariri. Então, conheceu meu pai, casaram-se. Nova ela? Nova. Em 1961, eles se casaram e residiram há algum tempo em Cajazeiras. Sendo que, em 58, meu pai e meu tio Valdeci já tinham aberto a primeira loja em Bacabal, depois expandindo por todo o interior do Maranhão. E chegou um momento que já éramos 3 filhos nascidos, João Vicente e o Júnior, e lá no interior da Paraíba, meu pai viajando muito tempo aqui para o Maranhão. Então, viu a necessidade de já trazer a família mais para perto. E naquela época ele tinha 2 opções a escolher, ou Teresina ou São Luís. Mas ele, analisando toda a região, ele resolveu... Já com aquele olhar de águia? Entendendo que aqui era o melhor lugar? Não, Teresina, até geograficamente, para expandir, continuar expandindo as lojas, ele viu que Teresina, escolheu Teresina e viemos para cá. Tá? E assim, a primeira residência nossa foi ali na Avenida Miguel Rosa, onde nós cativamos as primeiras amizades de até hoje, verdadeiras amizades. Essa casa continua lá ou se transformou? Se transformou em clínicas, né, toda aquela região, mas ali já tenho as primeiras memórias da infância. Também nós residimos pouco tempo lá. Depois nós fomos para 16 de novembro, que hoje é a Desembargador Pires de Castro. Também a casa já não existe. Já não existe já mais. É clínicas e tudo. Mas assim, Teresina nos acolheu, tá? E
Hoje somos todos cidadãos teresinenses. Se eu e puxar o piauienses. currículo aqui, o que não faltam são os títulos e premiações. E assim, realmente, Teresina, o estado do Piauí, tá no nosso coração, tá na nossa família toda. E meus 3 filhos nasceram Os aqui, tenho netos nascidos aqui. Então, assim... Dizem que a gente não escolhe o lugar para nascer, mas escolhe o lugar para viver. Exatamente, criar os vínculos, as conexões, né? Então, é isso. Como é que era ser filho de uma mãe tão generosa e carinhosa que escolheu cuidar da família, de ficar lá, e filho de um homem que via muito além do seu tempo? O senhor João Claudino, ele conseguia, por exemplo, em todas as cidades capitais do Brasil, a zona leste não é a zona, aspas, nobre. Ele enxergou quando viu que já ia crescer, Teresina Shopping, enfim. Ele sempre teve essa visão. Eu lembro bem que quando ele comprou o terreno para construir... Do Teresina Shopping. Não, é para construir a casa dele, né? Na época, nem rua tinha. Então... Quando a gente ia visitar a obra, né? Eu lembro de mamãe dizer, João, pelo amor de Deus, como é que tu resolveu construir uma casa num lugar que é só buraco, que não tem nem rua? Mas ele sabia, né? O que aquele local ia se transformar. É tanto que a casa hoje é o centro da Zona Leste ali. O coração, pungente. Coração. Então, assim, ele sempre teve essa visão para onde a cidade iria crescer. Deve ter sido chamado muito de louco. Louco. E como era a convivência íntima de vocês, assim? Olha... As lembranças, né? A lembrança. As minhas maiores lembranças, sem dúvidas, estão na infância, né? Porque papai sempre gostou muito de criança, né? Então, o chegar dele em casa, a acolhida... E porque a gente sempre via ele trabalhando muito. Sempre foi assim. Com aquela mesma rotina, né? Sempre, sempre, sempre. É tanto que para ter um tempo com ele em família, era mesmo o dia de domingo e olhe lá, né? Porque ele respirava mesmo o trabalho. Mas sempre uma pessoa que gostava de aconchego. Lembro... Minhas maiores memórias estão realmente do período da infância, quando a gente morava lá na Desembargador Pires de Castro. Que a criação era um outro tipo de criação. Era outro tipo de criação. Solto na rua, se quisesse. E sempre nas rodas de buraco que ele gostava, né? Ele sempre gostou de jogar buraco, por diversão. É tanto que ele não admitia que tivesse... nenhum tipo de aposta, nenhum rodada, tipo de disputa, era. E ali ele foi criando as amizades dele. Então, naquela época, eu lembro que ele começava a jogar, era até numa varanda da casa, né? Que era ao relento, a gente ficava lá olhando o céu de Teresina. E eu gostava de ficar ao lado da mesa. E ali eu já fui até aprendendo também a jogar um pouco de buraco. E ele é um homem muito simples, sempre foi, né? Sempre foi de hábitos simples. Ele trouxe toda essa simplicidade do estilo de vida mesmo, do meu avô. Logo, o meu avô Joca e minha avó Francisca tiveram 16 filhos. Nossa! Imagine 16 filhos. A cultura era essa. Nos anos 30, né? Uhum. Então, não tinha nem como nem dar tanta atenção a todos. Era um irmão já ajudando na criação dos outros. E papai sempre foi o mais levado, né? Aquele que não gostava de estudar e sempre a coisa dele era trabalhar, era ir para uma fazenda que meu avô tinha e tirar o leite, vender o leite. Ali já estava no sangue dele mesmo. Não tinha jeito. Não. É interessante, né? Porque a educação de hoje ela é completamente diferente do que era aquela época. Antigamente, eu me lembro bem, via cenas como essa de os pais se montavam um comércio, já traziam os filhos com medo de não ter sucessão empresarial. E hoje é uma das pautas principais do mundo, a questão da sucessão empresarial. De fato, quando é que a senhora começa a entender o que é o negócio e quer ficar ali mais próximo, quer entender todo esse ambiente? Olha,
Você falou aí, mamãe, ela decidiu... Quando mamãe casou, tem uma história aí a ser contada. Ela tinha um cartório em Lavras da Mangabeira. Ela tabeliando um cartório. E aí, com o casamento, ela passou o cartório e ela sempre faz um trocadilho. Deixei o cartório pelo casório. Não sei se fiz bom negócio, mas fez porque mamãe foi quem realmente construiu a nossa família. E ela dizia, João não pode ter nenhuma preocupação porque ele precisa estar com a cabeça para as empresas. Mas por quê? Porque dali muitas famílias dependem das empresas. Então, ela abraçou realmente a nossa criação, a nossa educação, para deixar papai com a Produzir cabeça... o que ele sabia fazer de melhor. Exatamente. Então, Ela cobrava muito sobre a educação? cobrava e papai também cobrava. Era aquele que olhava o boletim, não entendia por que aquela nota e sempre dizia o que é que está faltando. Não podia passar um vendedor naquela época de biblioteca, de livros que ele já estava comprando. Eu lembro que a biblioteca lá de casa era Mirador Internacional, Barça, todas aquelas enciclopédias. Atlas. Tudo, né? Então, assim, ele sempre investiu muito nessa questão. E ele sempre foi muito rígido no que diz respeito à nossa educação, que isso foi muito importante. Por exemplo? Por exemplo, ele não era de mostrar para a gente que a coisa era muito fácil. Não, a gente tinha que conquistar realmente. Tinha que ralar mesmo. Não tinha aquela história, gostei daquilo ali, já está dando. Não. Não? Não, de jeito nenhum. A educação financeira lá em casa sempre foi uma coisa assim muito forte, muito rígida. Mas tipo assim, com 10, 11 anos... Não, tipo assim, carro lá em casa não se tinha com menos de 18 anos. Tá? E assim, não era, quero carro tal, não. Ele sempre questionava, mas por que esse carro? Não, mas ele sempre tinha as não lhe leva do mesmo jeito. Não. E aí, qualquer coisa sempre tinha as ponderações. Não era uma... A gente não... Mesmo sabendo que a gente tinha, graças a Deus, uma condição, um conforto, mas não era sonhar, querer e ter no outro dia. Isso aí, ele sempre mostrou pra gente que a gente tinha que ralar mesmo para conquistar. E a sua mãe, obviamente... Claro. É desse jeito. É desse jeito. Então, isso teve uma base muito forte para a gente. Muito forte, porque realmente nós buscamos o trabalho, sempre foi algo muito sério. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Quantos anos? Olha, eu digo que desde adolescente eu comecei a trabalhar porque tinha férias e eu já ia para as lojas. A gente viajava pouco. Mas ele fazia questão de tê-la lá? Ele gostava de ver aquele meu interesse. E eu sempre buscava conhecer, fazer alguma coisa. E ele nunca determinou, não, você vai fazer isso, você vai para tal. Não. Ele sempre deixou bem à vontade, porque ele dizia que as pessoas têm que se encontrar no lugar que desenvolve o seu talento. Talento, uma palavra que ele sempre dizia. Olha, a pessoa tem que desenvolver o seu talento. Então, aliás, todos nós tivemos a oportunidade de escolher aonde o talento ia ser melhor aplicado. E com a adolescência, você foi testando nas férias? Fui testando nas férias. Começou por onde? Olha, eu comecei ali na matriz, tinha uma mesinha da secretária dele, eu ficava ali, sempre atendendo as pessoas que ele ia falar, e ali eu ia fazendo outras coisas. Ia perguntando? Festa de final de ano, que era a nossa festa de confraternização, eu sempre me envolvia, desde a organização da festa, na preparação dos presentes, que era distribuído para os colaboradores e filhos dos colaboradores. Outra coisa, antigamente, o Aniversário Paraíba era celebrado loja por loja, na data da inauguração das lojas.
Então, eu gostava de ir com ele. Era criança quando eu gostava. Então, assisti muito show dos grandes artistas que ele Eu trazia. cheguei a ver um em Parnaíba, ele distribuindo a famosa bola, né? Aquela bola que ele dava, e ele mesmo apresentando. É, mas antigamente era, olha, Altemar Dutra, era Luiz Gonzaga, grandes artistas que ele trazia, Marinês, e eu ia nos interiores aí com ele, eu sempre gostei, né, de toda essa movimentação. E aí eu fui, fiz primeiro faculdade de economia, porque na época a administração não tinha em Teresina, era em Parnaíba. Então, eu fiz vestibular para economia, só que depois mamãe me pediu, minha filha, faça direito também, porque eu sempre tive vontade de fazer, mas eu não pude concretizar esse meu sonho. Aí eu disse, mamãe, mas direito? Eu acho que eu não combino muito, mas faça. Aí fiz economia e fiz direito. Agradeço As duas graduações. as duas graduações, mas o dia a dia eu já sabia qual era onde estava o meu talento. Em algum momento passou pela sua cabeça, por exemplo, de não querer fazer essa sucessão, de ir para outro lugar? Não, porque eu sempre gostei daquilo ali. Todo aquele movimento de compra, de venda, de marketing, de Lidar com inauguração, gente. de lidar com gente, inauguração de loja. Eu sempre gostei de todo esse conjunto que envolvia as lojas. E aí, quando você se forma, nessas duas graduações, de fato... Eu já estava dentro da empresa, já estava meio que praticando, né? Ele falava assim, não, calma, vai devagar ou não? Não tinha história de vai devagar, não. Para ele, qualquer tempo era pouco. Para acompanhá-lo, então... Teve época, Nossa, 7 horas da manhã, deixava as crianças no colégio, já ia trabalhar. Dava 9 da noite, eu ainda estava trabalhando. Por quê? Porque eu saía da matriz, ainda ia, na época já tinha a loja do shopping, tinha do P-Center. Antes de ter o shopping, era o P-Center. E eu já passava lá, né? Então, assim, era... Foi uma infância muito rica, né? De lembranças, de emoções, de muito aprendizado. Né? Muito aprendizado. Muito. E quando se tornou mãe, quis dar a mesma sequência de educação como foi? Sim. Ou outros tempos? Não. Claro que algumas coisas que eu senti falta, eu procurei aprimorar. Mas o estilo foi o mesmo, porque eu achei que funcionou e que é muito importante. É tanto que tenho 3 filhos, né? 2 meninas e um menino, porque para a mãe continua menino e menino. É verdade. Né? Não é isso? Criança, nenê. Mas as minhas 2 filhas, hoje, elas são sócias em 2 lojas dela, não trabalham na empresa. E assim, interessante. Elas têm 2 franquias. E assim, elas abriram o negócio delas, enfrentaram tudo. Do mesmo jeito. Olha, até melhor. Eu digo que melhor. Né? E o meu filho, hoje, ele mora em São Paulo, trabalha na área financeira. Né? Não quis essa área empresarial? Não, ele veio, quando ele se formou, teve a experiência dele, mas ele... como muitos da geração da agora, muito ligado a sistema e tudo, né? Então, a área financeira é onde ele encontrou o talento dele e está muito bem lá em São Paulo. A gente estava conversando antes em off, né? Falando dessa questão dos filhos, né? Que às vezes a gente... Porque assim, pelo menos a minha geração de pai, de mãe, para escutar um eu te amo, eu não lembro, de fato, não me recordo muito sobre isso. Os gestos eram outros. Né? As relações eram mais... Não tinha tanto essa verbalização. Mas eu compreendo também que é porque eles também não ouviram, né? E nós somos muito a repetição daquilo que a gente vive. É bem isso. Por isso que eu digo que na criação dos meus filhos... eu apliquei muita coisa que foi na minha, mas de uma outra forma. Forma mais leve? Ou não? Não sei se foi mais leve, não. Tá? Mas talvez com uma comunicação diferente, né? Mostrando mais o porquê daquilo.
Acho que são outros tempos também, não tem como julgar para trás e julgar o presente, né? Não tem sentido. E assim, eu escutei muitos relatos sobre a sua mãe em relação à bondade que ela, assim, ela acabou passando pela vida de muita gente. Muita gente. E ajudou muita gente. E calada, discreta, né? É um dos grandes exemplos da sua vida? Sim. E minha mãe, ela, para mim, é o maior exemplo de liderança também, porque ao mesmo tempo que ela tinha toda essa generosidade, esse lado dele, tudo, mas foi uma pessoa muito firme, determinada. Ela conseguia controlar o seu João? Conseguia. É. E assim, controlar no sentido assim, de dizer para ele. Às vezes ela tinha um gesto, às vezes quando ela queria, ela botava a mão no ombro dele, às vezes ele sentado e dizia, João, não é deste jeito. Aí ele ouvia. Olha, ela tinha um hábito bem interessante. Todo dia quando papai acordava, nisso o horário de acordar dele já era mais para as 10 horas, 11 horas. Ele acordava, já estavam todos os jornais impressos, que naquela época tinha em Teresina, aqui na mesa, ao lado do local onde ele sentava para as refeições, onde ela já tinha circulado todas as notícias que ela achava interessante, ela já fazia um release para ele. Tá? E quando ele sentava na mesa, ela já ia adiantando. Olha, João, separei aqui, mas eu quero te dizer que... Então ela lia, interpretava e já dizia. Quando ele saía com os jornais que ele ia lendo dentro do carro, a caminho do trabalho, mas ela já tinha feito. Então, é uma pessoa muito informada, de muito conhecimento. E ela, embora ela não tivesse, como ela mesma dizia, carteira assinada na empresa, mas ela todo dia ia na empresa, lá na matriz, na João Cabral, andava nos setores, conversava com os colaboradores, perguntava. E quando ela via ou alguém em alguma situação ou algo que ela achasse, entendesse que precisava de uma atenção, ela dizia para ele, João, tu conhece fulano de tal setor? Aí papai, sim, eu sei. Eu disse, olha, chame ele, converse com ele. Ele está passando por um problema assim, veja como é que você pode ajudar. Aí ele ia lá e fazia. Aí, ou ele fazia, ou chamava o superior do colaborador. E também em alguns setores. João, eu tive em setor tal, está precisando mandar fazer isso e tal. Então, ela sempre foi uma pessoa presente na empresa. E estando lá na matriz, que ela via aquele movimento, papai tinha um hábito de todo sábado fazer atendimento ao público. Então, era super interessante. Dia de sábado, ele tinha lá o birô dele, e aí vinha pessoas para fazer solicitação de pedido pessoal, ou marketing, ou alguma coisa. Então, era bem interessante. E ela conversava com as pessoas também. Algumas pessoas ela ia conversando, e daí onde surgia algumas oportunidades que ela ajudou muita gente. Porque aí, Dona Socorro, é porque eu tô querendo ajudar isso assim, assim, e ela vinha e fazia. E sempre é uma característica delas. Olha, eu vou lhe ajudar, mas não precisa dizer para ninguém não, viu? Ela era assim. Era desse jeito. Então, depois do falecimento dela, quantas e quantas histórias. Ainda hoje eu escuto relatos de pessoas que ela ajudou. Olha, eu comecei meu negócio porque Dona Socorro me ajudou com isso. E nas igrejas, então, o comportamento dela, quantos padres ela ajudou. Essa parte social, então, é muito dela. Muito. Que você gosta muito. Papai também, ele gostava muito de fazer eventos, por exemplo, na Pai de Teresina, eu lembro na época, com o professor Cordão, ele chamava bingo para Pai.
Então, ele era também de muito Tem movimento. o doutor Eduardo Moita, ele me contou, ele é psicólogo e por muito tempo foi psicólogo do Paraíba. E ele deixava acumular lá as consultas e não ia pegar. Ele disse que um dia foi lá pegar esse dinheiro com o seu pai. Ele, vamos dizer que ele tinha 20 para receber. Seu pai convenceu um colchão, convenceu a cama, ele saiu devendo ainda. Ele era um exímio vendedor, né? O poder de convencimento dele era muito extraordinário, né? É um negócio Então, fora... assim, 2 exemplos que eu tive bem de perto e vendo eles fazendo. Com o falecimento da dona Socorro, qual foi o tamanho do impacto assim, na vida do seu pai, na rotina, em tudo, na de vocês também? Olha, como eu disse, mamãe dedicou a vida, né? toda para a família, né? Então, abriu-se aquele vazio muito grande, né? O brilho, né? Porque ela agregava, ela fazia... A presença dela era muito forte. É tanto que os meus netos, filho da Daniele, tem o Gabriel e tem a Beatriz. A Beatriz parece, eu acho, ela muito parecida com mamãe no estilo, alegre, gosta de conversar, uma presença muito forte. E mamãe era isso. Mamãe, onde ela chegasse, ela tinha a presença dela. Ela era expansiva, né? Ela ocupava todos os conversava e conhecia todo mundo. Conseguia ler gente rápido? É tanto que ela tinha, às vezes, em alguns momentos, ela dizia, olha, João, quando ela estava meio chateada com ele, você está pensando o quê? As pessoas me consideram, não é porque eu sou sua mulher, não. Eu sou a minha pessoa, eu tenho a minha posição. E ele só concordava. E eles concordavam. Aquele jeitinho dele, não era que era... são histórias... E ele dizia, eu vou brigar? Eu disse, não brigue mesmo, não. Essa virada de chave, né, com o falecimento dos dois e os filhos, de fato, entrando cada vez mais de cabeça dentro dos negócios da família, porque se expandiu muito, foi um grande desafio? Foi, mas eu digo que como as empresas já faziam parte da nossa vida, né? Olha, pela idade que eu tenho e pelo tempo que eu comecei a realmente participar da vida das empresas, são 40 anos. Então, eu acompanhei muito do crescimento dos últimos 40 anos e aí não vai ficando tão difícil pelo conhecimento que você vai adquirindo ao longo dos anos. As coisas vão melhorando. E eu vi assim, no seu currículo... E o desafio vai do próprio mercado, que toda hora muda, as coisas são diferentes. Eu fiquei assim, perplexo do bom sentido, né? De quanto conhecimento você buscou aqui no Brasil, fora do Brasil, para trazer para dentro também desse negócio, dessa expertise. A gente teve um problema gigantesco no mundo, que foi a pandemia, e que as pessoas tiveram que se reinventar. Foi um baque também? Foi difícil? Foi difícil, né? Foi difícil, mas o mais difícil para mim era ter que ficar parada. Porque eu nunca fui de parar, de ficar em casa. É tanto que na pandemia foi a primeira vez que eu montei um escritório em casa, porque eu nunca tive escritório em casa. Uma quebra de rotina absurda, nunca né? levei trabalho para casa, eu sempre soube separar, né, o meu tempo no trabalho, o meu tempo em casa. Como é que foi, então, nesse processo, de fato, da pandemia? Mas na pandemia... O que é que ensinou, por exemplo? Na pandemia, as empresas já sempre foi uma cultura até de papai, as empresas estarem sempre organizadas, planejadas e estruturadas, eu não digo para uma pandemia, mas foi um desafio, foi. Mas papai tinha uma coisa bem interessante, é tanto que 30 dias antes do falecimento dele, já tinha iniciado a pandemia, e um dia conversando com ele em casa e ele assistindo os telejornais, ele dizia, isso aí vai passar, vai passar. E ele sempre dizia, tem que ver as oportunidades. Doutora Cláudia, e nesse momento agora, após pandemia, nessa saída, como é que de fato estão as empresas? Vai ter um evento muito interessante, que acho que deve ser um dos grandes amores da sua vida, que é esse evento, que é o
ou conexão de afeto. Primeiro eu queria entender esse momento e depois falar desse movimento tão importante em prol de causas tão gigantescas, né? Voltando aí à questão das oportunidades, foi exatamente durante a pandemia que me surgiu uma oportunidade. Primeiro que foi naquele momento onde a área de saúde estava precisando de equipamentos, de EPIs, e nessa época eu e a Daniela estávamos na diretoria da Guadalajara e através de um grupo de médicos amigos dela, ela disse: mamãe, o que é que a gente pode fazer, produzir equipamentos para os hospitais? E aí nós continuamos trabalhando lá na Guadalajara. A oportunidade. Trabalhamos, fizemos parcerias e tudo isso foi a título realmente de doação. Foi. Não era um comércio? Não, comércio. Foi tudo doação. Que lindo. Médicos se mobilizaram, um comprava material e nós entramos com o nosso trabalho, tá? Então, foi um momento que nós vimos que a gente precisava estar junto, né? Dos profissionais de saúde, da população, naquele momento tão difícil. E logo em seguida, como eu disse, eu não conseguia parar. Então, logo em seguida, onde aquele momento mais perigoso passou, as coisas, a gente achava que ia voltar ao normal, né? Mas teve uma trégua. E aí eu tomei conhecimento da lei do CEIPS, que é uma lei estadual que permite que as empresas patrocinem projetos sociais com o abatimento no pagamento do ICMS. Então, através de uma amiga hoje que sempre trabalhou nessa área, Cláudia, vamos incentivar mais o apoio. O social, né? Aí eu disse, eu apoio, mas com uma condição, de eu conhecer as instituições, que eu quero ver o trabalho de cada uma. Então, final de 2021, eu comecei a visitar várias instituições. Comecei daqui de Teresina, depois parti para outras cidades do interior do Piauí. E assim, foi lhe encantando? Muito. Uma oportunidade, assim, realmente. Eu disse, nós apoiamos esse projeto, mas o que é que a gente pode fazer mais? Porque quando a gente trabalha assim, quando a gente empreende, tem um negócio, a gente sempre vê as oportunidades daquele outro negócio, como pode crescer. Então, eu fui criando uma afinidade com essas instituições, né? E hoje eu posso dizer que eu tenho um vasto conhecimento dessas instituições que eu já visitei. Tenho uma admiração porque quando você conhece, é encantador você ver a doação dessas pessoas. Como existem seres humanos que se doam por completo ao outro. Por completo. E assim, a abrangência que elas atuam, o impacto que causa naquela comunidade onde elas atuam. Você vê como se fosse cada instituição dessa um pedacinho da Dona Socorro ali? Também. E assim, cria em mim o desejo de fazer mais. E o fazer mais não é só ficar comigo, porque eu sozinha não consigo fazer tudo. Mas é de que forma eu posso ser voz para essa instituição. Seu elo, né? De que forma eu posso divulgar essa instituição e fazer com que outras pessoas também venham a conhecer e também abracem e ajudem de alguma forma. E aí foi 2021, aí veio o nascimento do Gabriel, meu primeiro neto. Para nossa surpresa, ele veio com síndrome de Down, porque os exames pré-natais não mostravam que ele vinha. E o Gabriel, na hora do nascimento, nós recebemos, né, essa notícia. E eu sempre digo que Deus, Ele nos escolhe, né? E
o Gabriel uma bênção na nossa vida. O nome Gabriel já diz que é o mensageiro de Deus, né? Então, ele veio trazendo uma mensagem para a gente. Nos ensinar, né? Nos ensinar. E, com o passar do tempo, eu vendo toda a necessidade que ele tinha nas terapias. Então, eu fui vendo o Gabriel. Ele tem todas as condições de ter as terapias, de ter os estímulos necessários para que ele tenha a sua autonomia. E quantas crianças não têm, né? Então, eu coloquei como fazendo parte do propósito da minha vida. Como missão. Missão, mais ainda, levar essa causa e outras causas sociais, seja do síndrome de Down, do autismo, seja de que tipo for, para a comunidade, para a sociedade e tentar despertar nas pessoas também esse olhar. Eu achei lindo o nome, Conexão de Afeto Unidos Além da Diferença. Exatamente. Da onde veio o nome? Olha, porque a diferença, ela, em qualquer situação, ela existe porque nós somos seres únicos. Então, nós já nascemos diferentes. Seja de DNA, seja de pensamento, de ideologia, do que for. Mas eu acredito que as diferenças, elas não separam. E as diferenças unidas formam algo muito forte. Sem sombra de dúvidas. Né? E é um projeto encantador. E o seu olho brilha na hora que fala. Né, Então, surgiu o ano passado, a conexão surgiu como? Eu vendo a necessidade da Pai de Teresina, um momento de dificuldades que ela passava e ainda continua passando, mas de que forma, numa visita lá, de que forma eu posso ajudar. Mas eu tirar recursos e aplicar lá, ia resolver talvez uma situação momentânea. Mas como eu posso fazer algo para que as pessoas conheçam a Pai, despertem esse olhar para a Pai? Aí eu disse, não, vou fazer um evento. Como? Não sei, comecei a pensar. E aí, compartilhando com pessoas amigas, e aí foi surgindo, a coisa foi criada, o Conexão, a princípio, foi criado para esse evento, mas depois eu já vi que eu podia fazer muito mais, então ele já virou um movimento que, através dele, eu posso executar muitos projetos. Então, o ano passado foi para a Pai de Teresina. Esse ano já é para outra instituição, que é a Down Te Amo, que é uma associação nova, fundada por pais e familiares, amigos de também crianças, não só crianças, adolescentes, pessoas com síndrome de Down. E assim, que precisa do nosso olhar, da nossa ajuda. E esses recursos, né, serão destinados à aquisição de equipamentos sensoriais e material de apoio para fonoaudiologia, né? Fonoaudiologia, equipamento de primeiro mundo. Tudo. Bacana. Olha, o evento que nós fizemos para a Pai de Teresina também foi para a montagem de uma sala, né, de estímulo sensorial. A sala foi montada, foi inaugurada no dia 28 de fevereiro desse ano e levou o nome da minha mãe. É o maior presente. E dia 28 é o aniversário dela. Olha. Era. Então, assim, tá lá a sala montada, convido a quem quiser conhecer lá a sala, com muitos equipamentos, recursos. Quando você olha assim, se realiza também pela ajuda que fez. Também, né? Porque eu sei que ali muitas vidas serão impactadas. Serão transformadas. E esse ano, a edição de 2025 acontece no dia 31 de agosto. Lá no Finés Buffet, de 12 às 16. Como é que funciona o evento? O evento funciona. Nós temos uma atração musical, nós temos a apresentação
dos assistidos lá da Down Te Amo. Esse ano teremos apresentação de capoeira, de dança e temos também uma palestra. Ano passado, quem veio foi o Léo Gontijo e o Dudu do Cavaco, que o Léo, ele criou o Instituto Mano Down em Belo Horizonte. É um instituto incrível, eu fui visitar o ano passado. E o Dudu, irmão dele, que é o irmão mais novo, que veio com síndrome de Down, ele toca vários instrumentos. Então, eles vieram, teve uma palestra deles dois. Esse ano, quem vem é uma jovem com síndrome de Down, a Laura, que ela é de Maceió, e foi a primeira síndrome de Down a tirar a carteira de motorista no Brasil. Ah, eu vi, essa notícia viralizou. Então, ela vai estar aqui com a palestra dela, participando. Então, é uma tarde, assim, de muita descontração, mas de muita informação também. De muito impacto. É venda de ingresso? É compra de mesa? Vendemos o ingresso, já está disponível no site do Conexão de Afeto, lá a compra do ingresso. E também temos recebido o apoio de muitas empresas, tá? Precisamos ainda de mais. Demais. Demais. É só entrar no site, quem quiser ajudar de alguma forma. E entrar em contato com a gente, ou no site, ou no Instagram do Conexão de Afeto, né? Então, assim, a intenção é melhorar as condições lá da associação. Hoje, eles já estão com 307 inscritos em atendimento lá na associação, mas que precisam melhorar ainda mais a estrutura para que esse atendimento seja mais eficaz. Olha como Deus é incrível, né? Deus usou o anjo Gabriel para impactar você através de impactar outras e outras e outras centenas de famílias. Sim. Deus é perfeito. Ele sabe, não tem o que falar. Ele que sabe, ele que nos guia. E tem que ter muita não só religiosidade, mas espiritualidade. É muito sobre isso, né? Sobre energias, né? É um negócio incrível. Tá feito o convite, dia 31, das 12 às 16 horas. Vai ser incrível. É interessante separar um pouquinho para ir. Eu quero ir. E eu não digo, Eldson, que nós estamos vendendo convite. Eu digo que nós estamos dando oportunidades para você ajudar. Posso fazer a cobertura? Sim. Estaremos lá. Para dar oportunidade para você ajudar a associação e também conhecer, porque a falta de conhecimento muitas vezes... A ignorância limita muito. Limita, nos distancia, e assim, porque a síndrome de Down não é doença, né? Mas a gente, muitas vezes... Pela ignorância, não sabe como lidar, vem aí o preconceito, né? Como se diz, mas eu considero que nós somos abençoados em ter o Gabriel, porque todo dia ele nos ensina. O mundo precisa de mais conexão de afeto. Sem dúvida. E menos diferença, por favor. Doutora Cláudia, de primeira honra de recebê-la. Uma história incrível, incrível, muito além do que eu imaginava, porque escritos ou palavras, né, nada melhor que traduzir com a história verbal, né, contando de história. E foi um prazer imenso receber. Espero que sua história e esse trabalho de propósito de vida agora cada vez mais forte, de ajudar o próximo, de impactar a vida das pessoas, cresça cada vez mais e mais gente chegue para esse time. Pois é, Yeltsin, é muito importante. E dizer... É tão interessante, quando a gente começa um trabalho dessa natureza, às vezes tem pessoas que não compreendem muito, né? Mas o meu trabalho, ele realmente faz parte do meu propósito, meu intuito é ajudar. Tanto que quando a dona Eliane Nogueira assumiu agora a secretaria, eu fui fazer uma visita a ela e de imediato eu disse, olha, dona Eliane, eu quero falar sobre os projetos que eu desenvolvo, mas quero dizer que eu não tenho pretensão política, não vou ser candidata a nada, então não tem problema, não. Porque às vezes já teve pessoas de me perguntar, tu vai querer ser candidata a alguma coisa? Eu disse, nada. Eu quero
é fazer o trabalho, trazer recursos para essa instituição, porque desenvolve trabalhos belíssimos. É devolver um pouco para a vida o que a vida proporcionou também? Sim, então, e despertar nas pessoas. E se você não conhece, vá conhecer. Tire um dia, né? E eu lhe digo, o que você pode mais fazer é dar um pouco de si. Porque você dá o recurso material, é importante, ajuda. Mas quando você se doa, a coisa é diferente. Dar amor, abraço e atenção não custam dinheiro, é de graça. Pois é. E vale muito a pena. Espero que a senhora venha mais vezes. Eu vou lá fazer a cobertura no dia 31. Espero que você tenha gostado aqui do ambiente, da energia. Tudo muito bonito aqui, muito incrível a estrutura. Parabéns. Para nós, para o nosso time maravilhoso. Mais uma vez, obrigado. A gente encerra mais um episódio aqui. Espero que você maratone. Aqui do lado vai aparecer um próximo episódio. Se você tiver de bobeira aí no final de semana, aproveita e consuma o nosso conteúdo. Isso aí é o Cast do Piauí para o Mundo.